Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias, como sempre, recheado de informações. Trouxe para vocês a informação ontem que lá em Miami, o presidente Jorge Salgado assinou a pré-venda do Vasco da Gama ao grupo 77 Partners por 700 milhões, chegando aí a questão do pagamento da dívida, mais investimento na modernização e ampliação de São Januário mais o CT. Isso chega na casa de mais ou menos 1,7 bilhões de reais. Mas a situação está muito longe de se concretizar. Apesar do acordo já assinado entre as partes, primeiro, precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo e deve ser aprovado, eu vou explicar o porquê mais adiante, mas pode ser brecado na Assembleia Geral, que é onde os próprios sócios do Vasco da Gama vão votar, se são favoráveis ou não à venda do Vasco da Gama. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. E o Vasco, politicamente, já começa a ferver. E os 4 candidatos da última eleição deram a sua opinião sobre o tema. Galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além de seguir a gente também lá no Instagram e segue também a minha conta pessoal. Tô fazendo bastante conteúdo por lá agora também. Tô precisando pegar 10 mil seguidores, agora tá bem pertinho. E aí libera algumas ferramentas para mim lá no Instagram. Beleza? Inclusive ontem no Futebolaço Podcast eu entrevistei o Dan Lessa, a gente falou da SAF do Vasco da Gama, tá bem bacana e contamos um pouco da carreira dele também, beleza? Bom, vamos ao que interessa aí. Politicamente o Vasco hoje pega fogo e eu dividiria para vocês aqui em 2. Hoje, o Júlio Brandt do grupo da Sempre Vasco é favorável à venda do Vasco da Gama. Eu vou trazer para vocês aqui o Globoesporte.com. Pegou um depoimento do Levenciano, do Sérgio Frias, do Alexandre Campelo e do Júlio Brandt. Eu vou trazer para vocês mais à frente. Mas fazendo um breve resumo, o Júlio é favorável à SAF, porém ele faz algumas ressalvas se essa é a melhor proposta. Será que não está cedo? O Vasco deveria receber outras propostas? O Vasco não conseguiria uma proposta melhor, já que, na opinião do próprio Júlio, não tem nenhum clube no mundo do tamanho do Vasco em processo de venda nesse momento? Outra situação, o presidente Alexandre Campelo também é favorável à SAF, porém faz algumas ressalvas. Ele quer mais informações e acha que algumas coisas estão aí às escuras. Levenciano é contrário à venda do Vasco da Gama, segundo ele, não pela SAF em si, mas pelo momento. Ele acha que o Vasco está em baixa, desvalorizado, e aí a situação para a venda da SAF seria um momento inapropriado para a venda. Sérgio Frias é bastante radical também, diz ser contra, ele até diz ser favorável à SAF no Flamengo. E um ponto muito importante que eu acho que foi o mais sensato de tudo que eu li, um ponto importante a se destacar, o Sérgio Frias diz assim, ó, eu acho importante que quem for votar não vote politicamente. Seria uma grande infantilidade. Nesse ponto eu bato palmas aqui por Sérgio Frias. As pessoas têm que votar se a proposta é boa ou é ruim pro Vasco. Ponto. É isso que tem que ser votado. Agora, eu vou votar contra porque eu sou da oposição, eu não gosto do Salgado. Não, eu vou votar a favor porque eu apoio a gestão do Jorge Salgado ou do Júlio Brandt, que se mostra hoje favorável. Esse eu acho um pensamento idiota e infantil. Você tem que votar se é bom ou ruim. Pô, cara, pensei aqui, não é legal não. Vota contra, tudo certo, tua opinião. E se você achar legal, vai lá e vota para que seja concretizado. Eu disse lá na vinheta para vocês, acho bem provável que passe no deliberativo pelo seguinte motivo. A Mais Vasco tem 120 cadeiras no conselho e a Sempre Vasco, que já se mostrou favorável, tem 30 cadeiras. Ou seja, essa situação deve ser aprovada no deliberativo. Aonde pode ser que o negócio mele é nos sócios. O torcedor do Vasco, que é sócio, tem direito a voto lá na Assembleia Geral. Esse eu acredito que vai receber aí a situação de aprovar ou de rejeitar. E a gente sabe que a galera se divide muito politicamente e vota muito politicamente também. Inclusive o Rodrigo Capello falou isso ontem, no último vídeo que eu coloquei para vocês aqui no canal, de um debate que teve no programa Seleção Sport TV.
Beleza? Então hoje o Vasco pega fogo politicamente e pode ser que o negócio mele aí na Assembleia Geral. Lembrando que no dia 5 de março agora terá um protesto organizado aí pela oposição do Vasco da Gama lá em São Januário, contrário à SAF. Ou seja, eu não sei dizer hoje, Diego, não sei dizer hoje se a SAF na Assembleia Geral, porque no deliberativo eu acho que vai passar sim, se os sócios votariam a favor ou contra a venda. Inclusive eu vou correr atrás, que eu não sei qual é o percentual que precisa para poder aprovar. Eu não sei se é simplesmente maioria, se der 51-49 aprova, ou se tem que ter a tal maioria qualificada, que, salvo engano, são 2/3 ali dos votantes. Eu vou correr atrás dessa informação porque é muito importante e eu vou ver se eu trago para vocês aqui no próximo vídeo. Beleza? Eu vou deixar com vocês agora o depoimento do Alexandre Campelo, do Júlio Brandt, do Levenciano e também do Sérgio Frias, com detalhes. A opinião deles, se são a favor ou contra, e o porquê eles são a favor ou contra. Mas antes, rapidinho, para tudo e presta bastante atenção aqui. Você que me acompanha todo santo dia é porque você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, a OneFootball. Inclusive, quem tem o aplicativo da OneFootball na mão recebeu a notícia ontem da venda do Vasco para a 77 Partners. O aplicativo é extraordinário. Além de ele ser gratuito, você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Também pode ver de graça todos os jogos do Campeonato Alemão. E a grande novidade do momento é que você pode comprar jogos avulsos do Campeonato Carioca, Catarinense e Paranaense. Quer ver o jogo do Vascão? Você vai lá no aplicativo e pode comprar o jogo. Lembrando que além de ser 100% gratuito, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda vez que tiver a notícia do Vasco, o aplicativo manda uma notificação da tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver ser. Lembrando que a OneFootball tem uma parceria com o Vasco da Gama e com isso tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro da plataforma. Fiquem agora com o depoimento de Alexandre Campelo, Júlio Brandt, Levenciano e Sérgio Frias, dado ao Globoesporte.com a respeito da SAF do Vasco da Gama. Alexandre Campelo, não sou contra a SAF, embora eu entenda que esta não é a única solução. Talvez seja a solução mais rápida para o endividamento, mas não necessariamente a melhor. Outros clubes no Brasil que estiveram tão endividados quanto o Vasco conseguiram sair dessa situação. Casos de Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Acho que as bases têm que estar mais claras. Algumas coisas têm que estar mais transparentes. O sócio precisa ter conhecimento de tudo para poder opinar. No primeiro momento, o que eu vejo é um certo ilusionismo com os números. Fala-se em 1,7 bilhão para justificar isso. Coloca-se que a 77 entraria com 700 milhões por 70%. Portanto, os outros 30% que ficam para o Vasco valeriam 300. Mas, no entanto, o pagamento da dívida fica para o próprio Vasco. A gente não sabe ao certo se nessa compra da SAF eles estariam obrigados a quitar a dívida ou se manteriam parcelado. E aí quem faria o pagamento seria o próprio Vasco. Sem contar questões como o estádio e outros investimentos que não ficaram claras. Acho que isso precisa ser muito transparente para que o sócio possa decidir. Júlio Brandt, sempre estivemos dispostos a conversar sobre a SAF. Inclusive, aceitamos o convite da diretoria administrativa para fazer parte do comitê que debate os conceitos da SAF. O que nós queremos é que o Vasco tenha a melhor SAF do futebol brasileiro, que represente o tamanho do clube e que faça dessa negociação uma negociação que permita que o clube seja campeão, que preserve os resultados esportivos. Há poucos meses nós fizemos a proposta da pré-SAF, que é exatamente o que eles estão propondo. Claro que somos favoráveis. Não conhecemos os termos ainda, que é o que nos deixa preocupados. O que está na mesa, quais são as obrigações do clube, quais são as condições desse empréstimo que o Vasco está pedindo, mas isso que está sendo colocado pela diretoria administrativa é exatamente a pré-SAF. A nossa visão é que a SAF pode ser uma boa solução e deve ser colocada em discussão, desde que garanta o melhor resultado esportivo ao clube. O que a gente quer é que o Vasco seja campeão de novo. Não só somos a favor, como colocamos na mesa uma proposta há pouco tempo. Não acho que é a proposta ideal,
mas que deve ser considerada. Acho que o Vasco pode conseguir propostas melhores no mercado pelo tamanho que o Vasco tem. Não é uma proposta ruim, mas o Vasco é a maior negociação em curso no futebol mundial atualmente. Não tem nada disponível no futebol hoje como o Vasco. Então, precisamos fazer valer esse gigantismo. Podem aparecer outras propostas. Não é excluir, mas é somar. Não podemos dizer que vamos votar a favor agora, mas temos que analisar os termos. A diretoria administrativa tem que apresentar para o Conselho Deliberativo os termos do acordo, como sempre foi feito. E nessa reunião, vamos decidir qual decisão tomar. A gente queria aprovar a previsão do Vasco ter uma SAF no estatuto. Isso seria pacífico. O passo 2 é a aprovação dessa SAF. São dois caminhos diferentes. Uma é ter no estatuto a previsão do clube ter uma SAF. A segunda é esta SAF da 77, por exemplo. São dois momentos diferentes. Eu acho que se vier uma boa proposta, a Assembleia Geral aprova. Luiz Roberto Levenciano se pronunciou da seguinte maneira: sou contrário à SAF nesses moldes, nesse preço e nas circunstâncias em que o Vasco está. Não sou contrário à SAF. Acho que pode ser uma alternativa inteligente em algum contexto, não na situação atual do Vasco. A valuation depende muito do faturamento, e o faturamento na Série B por si só já é prejudicado. Não é o momento. O Vasco não precisa virar SAF para subir. Esse modelo apresentado e que vem sendo praticado no futebol brasileiro, a maior parte dos recursos é financiado pelo próprio clube e pela própria torcida. Esse aporte de 700 milhões é meia verdade. O que entra são 70 milhões, 50 milhões, geralmente 10% do valor anunciado. O restante é extraído da própria operação do clube, o que gera uma expectativa de que o futebol terá um desempenho melhor por ser gerido como empresa, mas não é uma garantia. Existem empresas boas e ruins. Tudo indica que nesse modelo da 77 Partners, boa parte das receitas virá de arrecadação do próprio clube. O Ronaldo recentemente falou em boas contratações se a torcida chegar junto e igualar o número de sócios torcedores do Atlético Mineiro. Ou seja, a própria torcida vai financiar. O americano vai levar, mas quem vai financiar a compra do americano é a torcida do Vasco. Não me parece um modelo atrativo do ponto de vista econômico. O Vasco não pode ser tratado como clube mediano, embora esteja esportivamente em um momento ruim. Na prática, é uma compra de 70% do nosso futebol por 70 milhões. Nosso rival fatura isso em 20 dias. Não tem cabimento. Um clube de massa como o Vasco tem condições de arrecadar 160 milhões por ano com o sócio torcedor. Por que entregar isso para alguém com um valor tão baixo? Quando o Vasco conseguir se organizar de uma maneira melhor, o Vasco vai conseguir resultados muito melhores. O Vasco é perfeitamente operável. É o contexto menos recomendável para ele virar empresa. Mal esportivamente, administrativamente e financeiramente. Além disso, em um futuro breve, deveremos ter uma negociação por direito de TV de uma liga que está sendo formada. Estamos vivendo tempos de transmissões diferentes, muitas oportunidades. A liga vai melhorar a vida financeira de todos os clubes que participarem. Fico muito desconfiado com uma venda nesse momento, em que estamos muito perto desse aumento de receitas. E o Sérgio Frias, para fechar, também deu sua opinião. Não, mas sou a favor da constituição da SAF no Flamengo. O acordo é ótimo para quem compra e péssimo para quem quer vender sem autorização e na xepa, por ter se mostrado incompetente para solucionar os problemas do clube. Diferentemente do dito diversas vezes em campanha, ninguém pode se posicionar sobre a venda do Vasco politicamente. Seria uma infantilidade alguém se posicionar num assunto desse por questões políticas. E se isso faz parte da pergunta, só vem a demonstrar como esse processo está viciado ideologicamente. O associado do Vasco votará de acordo com o tamanho e a grandeza do Vasco, baseado naquilo que, por exemplo, foi dito em campanha pelo hoje presidente do Vasco. Quando você é um clube associativo sem nenhuma perspectiva de melhora, finanças completamente deterioradas sem torcida, uma torcida relativamente pequena, defendendo o próprio Jorge Salgado, o clube empresa, apenas nesses casos, o que, obviamente, não se aproxima nem de longe do potencial e tamanho do Vasco da Gama.
Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Quero te ouvir. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você é a favor? Você é contra? E você? A sua opinião é favorável ou contra? Por uma análise friamente sua, analisando os valores, o tamanho do Vasco, etc. Ou a sua opinião é embasada por política? Você apoia o candidato A, B ou C? E você é a favor porque apoia o Salgado? Ou você é contra porque hoje apoia um candidato de oposição? Acho que isso é um ponto muito importante e foi uma bola interessante levantada pelo Sérgio Frias, que na verdade eu já tinha até mencionado isso aqui no canal, quando eu trouxe o vídeo das 77 Partners. É isso, esses próximos dias serão muito agitados. Lembrando que o acordo assinado entre Vasco e 77 Partners, o Vasco tem que decidir isso em 90 dias, beleza? Então daqui até o mês de maio a gente vai discutir isso direto aí e vão ter muitos desdobramentos. Então fique bem ligado aqui no canal, se tu não for inscrito ainda já se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de quem volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!